Olá, bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estarmos juntos todos os dias estudando a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar o Salmo 120. Convido a todos vocês a pegarem as suas Bíblias e abri-la no Salmo 120, onde nós hoje tiraremos aqui uma palavra de esperança dentro do programa do Maná da Esperança. Salmo 120, já com suas Bíblias abertas, vamos agora a uma rápida oração. Querido bom Deus, Pai eterno, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, estamos juntos agora, eu e essa pessoa que está do outro lado do vídeo, Senhor Deus, estudando a palavra do Senhor, que o Senhor possa abençoá-la, abençoar, Senhor Deus, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão passando por algum problema de saúde, não só de Covid, mas outros. Querido Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Abençoe-nos agora ao estudarmos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar aqui agora, a partir do Salmo 120 até o Salmo 134, o famoso Salmos de Romagem. É como se fosse um hinário dos hebreus que eles faziam, que eles cantavam esses louvores indo para Jerusalém. Tá? Então nós vamos estudar esse salmo. O primeiro salmo que nós vamos começar estudando é o Salmo 120, que é contra as más línguas, oração contra as más línguas. Então nós vamos começar aqui hoje vários dias estudando aqui sobre os salmos de romagem ou salmos de peregrinação. A palavra romagem ou peregrinação aqui dentro do hebraico significa salmos de degraus, ou salmos de escada, ou salmos de subida. É como se alguém estivesse começando uma jornada subindo para algum lugar. E nós sabemos muito bem que Jerusalém era o lugar onde todos os hebreus gostariam de estar, comemorando as 3 festas anuais que todos os hebreus não perdiam. Que festas eram essas? A festa da Páscoa. Essa festa era uma festa primordial, a festa dos tabernáculos e também a festa do Pentecoste. E essas 3 festas os hebreus não perdiam de jeito nenhum. Se perdesse uma, em outras com certeza eles estavam. Agora, o que significava isso? Todos os israelitas que viviam longe de Jerusalém tinham que vir até Jerusalém para a adoração. Então é como se nós hoje estivéssemos entendendo assim. Eles possuíram a terra, eles estavam na terra prometida, mas eles jamais deveriam pensar que aquele era o ponto de chegada, aquele era o último ponto onde eles estariam acomodados. Eles estavam na terra prometida, mas essa terra prometida não era a terra ideal, onde um dia não mais dor, um dia não mais choro, um dia não mais guerra. Ou seja, vir até Jerusalém era sinal de que eles sempre seriam na terra, peregrinos em terra alheia. Então era um tipo de... eles tinham que ter consciência de quando estavam indo para Jerusalém, entendendo que ao caminhar até Jerusalém, entendendo que Jerusalém era o lugar ideal onde eles deveriam estar, mas ali era apenas um símbolo da verdadeira Jerusalém que habita ou que está no céu. Então, queridos, eles tinham que ter em mente que vir a Jerusalém significava uma única coisa: não se acomodar na terra, porque Jerusalém, aquela terrestre, não era ainda Jerusalém celestial. E um dia, todos nós herdaremos a Jerusalém celestial, que está preparada para cada um de nós, conforme diz o livro do Apocalipse, capítulo 21. Então, queridos, todos nós somos peregrinos nessa terra. Quando nós nascemos, queridos amigos, nós já nascemos numa viagem, numa peregrinação. Sabe, queridos, cada dia que nós vivemos nessa terra é um dia de luta, é um dia de desafios. E você, querido amigo que está me ouvindo hoje, talvez você hoje tenha um desafio. Entenda, desde quando nós temos esses desafios? Nós temos esses desafios desde quando nós nascemos desse mundo. Desde quando nós viemos a este mundo, queridos, nós temos que peregrinar, lutar para viver um dia após o outro dia. Então, se nós temos que lutar para sobreviver um dia após outro dia,
qual é aqui a receita que esse salmista então nos dá? Muito interessante que aqui nós vamos ver 3 atitudes dele. Primeiro, aqui no versículo 1 até o versículo 3, até o verso 2, ele ora a Deus, ele clama a Deus. E é bem provável que esse salmista aqui que escreveu esse salmo, ele não tinha condições de ir até Jerusalém. Ele estava preso por alguma coisa, alguma circunstância que o impedia de ir até Jerusalém. Talvez fosse as más línguas que estavam falando coisas falsas contra ele, mas olha só qual é o costume que tinha esse salmista. Diz assim: na minha angústia, na minha aflição, o que eu faço? Oro a Deus, eu clamo a Deus, eu choro aos pés de Deus, e Ele me ouve. O que significa Ele me ouve? É que ele sempre ora a Deus. Ele não vai a Deus de vez em quando. Ele vai a Deus o tempo todo. E quando ele vai a Deus, ele clama a Deus. Ele chora aos pés de Deus. Ele abre o coração como se fosse um amigo. Talvez hoje eu esteja falando para você, meu querido amigo, que não tem orado, rasgando ou abrindo o seu coração para Deus. Abra o seu coração para Deus. Fale a Deus tudo que está fazendo com que você fique travado, a ponto de não peregrinar, a ponto de não sair. Queridos, nós estamos nessa terra em uma viagem. E em breve ela vai terminar, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Só que no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde nós vamos, não há projeto, não há obra, não há mais nada o que fazer. Então entenda, queridos, que muitas pessoas estão pregando por aí, que nós, depois da morte, ainda temos alguma oportunidade, vai para o purgatório, vai para um outro lugar esperando ali uma oportunidade. Isto é a pura mentira. Nós estamos numa peregrinação e hoje pode ser o último dia da nossa peregrinação nessa terra. E se esse dia, essa segunda-feira, fosse o último dia da nossa peregrinação na terra, o que você faria? Rasgaria, abriria o seu coração a Deus e falasse para ele o que está fazendo você ficar paralisado? Esse salmista aqui, queridos, ele não conseguia ir até Jerusalém. E por isso ele abre o coração a Deus, ele clama a Deus. Por quê? Porque, ora, Senhor, verso 2, Senhor, livra-me, liberta-me de lábios mentirosos, da língua enganadora. Observe, queridos, que pessoas que vivem falando mal da vida dos outros por aí, vivem falando mentiras, falsidade, queridos. Essas pessoas, elas fazem com que aqueles que deveriam ir para Deus não vá. Fique paralisado. Amigo, não fique paralisado por falsas mentiras ou por falsas palavras que as pessoas pregam para você. Deixe Deus hoje libertar você. Deixe Deus hoje fazer uma obra no seu coração. E toda vez que ele começa uma boa obra, tenha certeza que ele termina. Aí o verso 3 diz assim: o que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. A palavra zimbro aqui era uma árvore que dava muita sombra para as pessoas. Olha agora que interessante. O que lhe será dado, o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiros e brasas vivas de zimbro. Por essa árvore dar uma boa sombra, ela também dava um bom carvão. Ah, querido, sabe o que o salmista está falando? Que do mesmo jeito que você está me ferindo, um dia você também será ferido. Ele está entregando nas mãos de Deus a vingança por aqueles que estão paralisando ele de ir até Jerusalém. O que está paralisando você de ir até Jesus? O que está paralisando você de ir até Deus? Essas línguas afiadas? Entregue essas pessoas nas mãos de Deus. Confie nele, que ele vai fazer o melhor. E com certeza o mal que hoje eles estão falando contra você vai se voltar contra eles. Então confiança. Ore a Deus, confie em Deus, para que a sua peregrinação até as mansões celestiais seja uma peregrinação motivada pelo Espírito Santo. Verso 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quebar. Queridos, entenda, se essa pessoa habitava ali ao redor de Jerusalém, Meseque e Quebar eram 2 lugares muito distantes. O que ele está dizendo? Lá longe tem pessoas que falam mal de mim, mas às vezes as pessoas que falam mal de mim, elas habitam ao meu redor. Mesmo que as pessoas que estejam longe falem mal de mim, elas vão me atingir, mas o que mais vai me atingir, o que vai mais me fazer ficar paralisado são aqueles que estão ao meu redor.
Querido amigo, você está rodeado de pessoas falsas? Confie em Deus, clame a Deus, entregue todas essas coisas nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor por você. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam em guerra. Olha agora só que interessante. O salmo começa com aflição e termina com guerra. Sabe o que significa? Que Deus é quem vai guerrear por você quando você clamar a Deus, quando você confiar em Deus. Ele, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, Ele vai guerrear por você porque Ele se levantará e protegerá todo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Então, seja você um pacificador, mas pacificador não é aquele que fique paralisado, aquele que prega a paz, que viva a paz. Ele clama ao Senhor, confia no Senhor e sabe que um dia o Senhor fará vingança por ele. A vingança não cabe a mim, não cabe a você. Mas uma coisa é certa, queridos, se tem línguas que hoje falam mal de você, que hoje faz você se paralisar-se para não ir, para não se entregar, para não fazer aquilo que realmente você deveria ter feito há muito tempo. Entenda, queridos, que se isso fazer você ficar paralisado e não entregar a sua vida para Deus, saiba que um dia você e essa pessoa que fala mal, os dois irão ser queimados no lago de fogo. Queridos, não deixa, querido amigo, não deixe que as falsidades, as coisas erradas que as pessoas falam para você, façam com que você fique paralisado a ponto de não ir para Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é a nossa paz. Então, se você quer viver em paz, viva em paz com uma vida reconciliada ao lado de Jesus. Porque a nossa vida nessa terra é uma vida de peregrinação e só chegaremos ao porto seguro se Jesus hoje for a nossa paz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.